Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar algumas placas de desenvolvimento que pertencem à plataforma Arduino, para que você conheça os principais recursos de cada uma delas e possa fazer a sua escolha de que placa adquirir para iniciar os seus estudos. Temos aqui um roteiro com as placas mais conhecidas e alguns recursos de memória e velocidade e números de I/O. A placa mais conhecida, essa daqui, Arduino Uno. Essa está na revisão 3, tão conhecida como Arduino Uno R3. Arduino é uma plataforma criada em 2005 na Itália por um grupo de 4 pessoas, dentre elas o Máximo, que criaram uma plataforma para fácil uso de hardware e software baseado em eletrônica de código aberto. Então, para disseminar o aprendizado da eletrônica para o máximo número de pessoas, eles criaram um conjunto de hardware, que é essa placa, e o software, a ferramenta Arduino IDE, que possui um nível muito alto de abstração, que a pessoa não precisa de um conhecimento avançado de eletrônica e consegue criar já seus primeiros programas baseados na linguagem C++. Então, por esse fácil uso e ter o código aberto de hardware e de software, se tornou uma das plataformas mais conhecidas aí no mercado de eletrônica, em que o seu padrão de pinagem é utilizado hoje em placas de desenvolvimento de vários fabricantes, como por exemplo placas da ST, como STM32, vem com a pinagem do padrão Arduino Uno R3 para você continuar utilizando, por exemplo, os seus shields USB, Ethernet e com display na plataforma de outros microcontroladores. Então temos placas menores, mais simples, para usar com protoport, até as placas mais avançadas. Vamos passar pelas mais conhecidas, começando aqui do Arduino Uno R3. Essa foi a primeira placa dessa plataforma que se tornou a mais conhecida. Como eu falei, possui hardware aberto, então você vai encontrar o desenho da placa, o desenho eletrônico do circuito, também o layout do PCB, do diagrama para construir uma placa e até mesmo o footprint, essa impressão colorida que vem após a placa de cobre. Então, tudo isso é disponibilizado aberto, porque essa é o objetivo dessa plataforma. Você pode encontrar a placa também em outras cores, como preto. A placa original, ela é um esverdeado da cor do programa Arduino IDE. E vários fabricantes montam a placa e vendem porque possui hardware aberto. Você tem a versão também do Arduino Uno com chip SMD, funciona da mesma forma. E essa é a placa original com o chip PDIP, ok? Essas placas
possui o microcontrolador AVR da Atmel, modelo Atmega 328. Um microcontrolador de 8 bits, funcionando a 16 MHz, possui 14 pinos de I/O, dentre eles 6 com a função PWM, conversor analógico digital 6 pinos, memória flash de programa de usuário 34 KB, 2 KB de memória SRAM de dados e 1 KB de memória EPROM. Essa placa funciona com a tensão de 5 volts. Você tem o cabo USB, tipo A para tipo B, ou também você pode alimentar a placa pelo conector P2. Você possui aqui as barras de pinos que estão interligadas aos pinos do microcontrolador. Aqui à direita temos os pinos digitais e os pinos PWM. À esquerda temos os pinos analógicos e as alimentações. Esse padrão de pinagem é o que você encaixa vários shields para adicionar recursos ao seu microcontrolador, como esse aqui, um shield USB. Você também tem um shield para adicionar a conectividade Ethernet, shield para trabalhar com display gráfico, com touchscreen. Também temos o shield de display LCD com botões. Esses shields você encaixa aqui na sua placa e pelo software você adiciona as bibliotecas. Então, essa é a placa mais conhecida, Arduino Uno. Também temos a placa Arduino Mega com o Atmega 2560, que vai adicionar mais pinos de I/O para a sua placa. Também operando a 16 MHz com 15 pinos com a função PWM e 15 entradas analógicas. Nós temos aqui a comparação do Arduino Uno para o Arduino Mega, ambos de 18 bits, e que você percebe a diferença, o maior número de pinos de I/O e adição de mais pinos de comunicação. Também segue o padrão da pinagem, você consegue utilizar os seus shields. Então, dependendo do seu programa, você inicia com o Arduino Uno. À medida que você precisa mais I/Os para o seu projeto, você migra para o Arduino Mega. Também temos a placa de maior potência de processamento e capacidade de memória da plataforma Arduino, que é o Arduino Dui. Ele já vem com microcontrolador SAM 3X8E, que possui um núcleo ARM Cortex M3, microcontrolador de 32 bits, rodando a 84 MHz, com 54 pinos de I/O, sendo 12 PWM, 12 entradas analógicas. Você já tem uma maior capacidade de memória, e você sai de 34 KB para 512 KB para o programa, e memória RAM você sai de 2 KB para 96 KB de memória SRAM. Essa já é uma placa que opera
com 3,3 volts. Alguns pinos de I/O digitais só aceitam 3,3 volts, então você tem que ter muito cuidado ao trabalhar com seus sensores externos, porque se você conectar uma tensão de 5 volts no pino de 3 volts, você vai acabar danificando o pino de I/O do seu microcontrolador. Temos também as placas menores, conhecidas como Arduino Pro Mini, que você encontra duas versões, as de 5 volts e as de 3 volts. Pro Mini. E você tem a placa Arduino Nano V3. A diferença entre elas é que a Pro Mini você tem a versão de 5 volts que pode rodar a 16 MHz e a versão 3,3 volts que roda a 8 MHz. Elas não possuem a porta USB, então você terá que ter aqui um módulo FTDI ou outro chip de conversão USB para serial, o ART. Com RX-TX, você conecta nos pinos de I/O do seu Arduino RX-TX, alimentação VCC e o GND. Você conecta com seus cabinhos de jumpers, ou você vai precisar de um protoboard para conectar a sua placa, semelhante a essa aqui, conectada com um sensor de temperatura e umidade e um display LCD. Já o Arduino Nano já possui a porta USB e o conversor USB TTL já integrado na placa, esse chip aqui na parte superior, e tem o seu regulador de tensão. O chip utilizado tanto no Pro Mini quanto no Nano é o mesmo chip Atmega 328 do Arduino Uno, só que na versão SMD. Então são a mesma capacidade de memória, 8 bits e a mesma frequência de operação. Você também pode encontrar o chip do Arduino para você montar você mesmo num protoboard, um kit básico com o resistor para as teclas, o cristal de quartzo, um LED e o capacitor para ligar em conjunto com o cristal. Essa é a versão PDIP, a mesma utilizada aqui nesse modelo do Arduino Uno, e você vai precisar de um protoboard e uma fonte de alimentação para gerar os 5 volts para a sua placa. Essas são os kits mais conhecidos, as placas de desenvolvimento, que você encontra a documentação toda no site da Arduino. São as placas que pertencem a essa plataforma de hardware e software de código aberto. E você tem aqui alguns shields, como eu falei, conhecidos: o shield USB host, que pode transformar o seu Arduino em um host USB, o shield Ethernet, o shield de display com cartão de memória
e o shield de display LCD. Para você que trabalha com prototipagem, ao invés de utilizar o protoboard, você pode adquirir um shield que você encaixa aqui em cima do seu Arduino Uno e tem a área para você fazer a soldagem dos seus componentes. Você também tem o shield de prototipagem para o Arduino Mega. Eu tenho aqui também um módulo para você utilizar em conjunto com o Arduino Nano, e você não vai precisar do protoboard. Você encaixa a placa e já sai a pinagem aqui pronta e alimenta com uma fonte externa. Você pode ter também um shield para energia solar, que você conecta a bateria, pode usar pela USB para carregar, ok? Utilizado muito em projetos para IoT, em que você deixa sua placa operando por uma bateria. E temos aqui alguns módulos externos para você adicionar mais conectividades para o seu Arduino. Eu trouxe aqui conectividades Ethernet com o NRF24L01 ou um Node MCU com SP8266. Você liga as portas de comunicação serial na sua placa Arduino e você passa a ter comunicação Wi-Fi. Também temos aqui um módulo Bluetooth HC05, um módulo SIM para comunicação GSM e que é com chip de celular, né? Você conecta o chip aqui e você tem comunicação GPRS. E você tem aqui também um módulo GPS. E você liga aqui os pinos TX, RX na sua placa do Arduino. Temos aqui a antena GPS para o módulo GPS. E um exemplo de shield para sensor de ultrassom HC-SR04 para medir distâncias. São alguns exemplos de sensores e modos de comunicação que você pode adicionar recursos na sua placa Arduino. Temos também a parte do software, que você baixa do site da Arduino a ferramenta de desenvolvimento, que é o Arduino IDE, em que os códigos são escritos na linguagem C++, também são códigos abertos. Temos uma biblioteca muito rica, porque vários fabricantes passaram a fazer módulos para essa plataforma. Por exemplo, temos várias bibliotecas da Adafruit com os módulos da Adafruit e que você pode usar com vários módulos também genéricos. Então, como tem várias bibliotecas ricas para utilizar com diversos sensores, com a facilidade de uso, então essa plataforma Arduino se tornou a mais utilizada para o aprendizado de eletrônica aí no mundo inteiro, porque traz principalmente um nível muito alto de abstração, que desde crianças já consegue montar automações utilizando pequenos robôs e pequenas animações, utilizando essa plataforma
sem ter o conhecimento a fundo de microcontroladores ou de chips de eletrônica, porque as bibliotecas são muito poderosas e você trabalha um nível muito alto de programação em C++ com essa abstração do hardware. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido alguns recursos dessa plataforma de desenvolvimento que parte desde microcontroladores bem simples com recursos limitados como o Atmega 328, que possui apenas 8 bits e não possui uma memória expressiva, mas para projetos simples você consegue montar facilmente e de forma muito rápida os seus projetos. Para terminar, eu vou conectar aqui a alimentação do nosso Arduino Uno, que foi gravado com o programa Blink. Vou pegar aqui o cabo. Com uma fonte de alimentação, ou você conecta no computador na porta USB para nós fornecermos a tensão de 5 volts. Ó. Então este é o Arduino Uno rodando o programa Blink, que você encontra lá na plataforma Arduino IDE. Após você selecionar o modelo da placa como Arduino Uno, você encontra no menu de exemplos o programa básico chamado Blink. Você manda gravar com a sua placa conectada na porta USB e ele descarrega e já inicia a operação desse programa Blink, o conhecido pisca LED. Você rapidamente vê se o seu hardware está funcionando. Daí você passa a criar os seus próprios programas. Pode rodar também outros programas de exemplo, centenas de programas disponíveis aí na internet para você iniciar seu estudo de eletrônica. Esse foi um overview das principais placas da plataforma Arduino. Espero que você tenha diferenciado os principais recursos, desde as placas simples até as placas para programas mais complexos. É isso aí, pessoal. Ficando por aqui. Até a próxima. E bons projetos para você.